Por que será que a Bíblia mostra Jesus Cristo como o nosso exemplo? Por que devemos viver a nossa vida baseado na vida de Jesus? Será que é para sermos perfeitos? Para sermos aceitos por Deus? Para servirmos os outros? Ou pelas três razões? O que você acha? Será que em algumas circunstâncias seria certo escondermos a nossa identidade adventista? Vamos estudar juntos a palavra de Deus. O apóstolo João já estava bem idoso quando escreveu a sua primeira carta. Está aqui em João capítulo 1. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele acrescenta: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João retrata os cristãos como aqueles que permanecem ou estão unidos a Cristo, pois a vida cristã consiste em caminhar diariamente com Ele. Para permanecer em Jesus, somos chamados a viver como Cristo viveu. E João definiu esse processo na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo com os demais crentes. O que há em comum entre os cristãos é que eles aceitaram o sacrifício e morte de Jesus e vivem à luz da cruz, servindo a Deus e ao próximo. É interessante notar que a vida de Jesus foi marcada pelo poder transformador. E temos acesso a essa transformação quando produzimos o que ele disse e o que ele fez. Ele é a demonstração perfeita e incomparável de como os cristãos devem viver. Jesus veio para mudar radicalmente aqueles que o viram e o ouviram. Ele chamou as pessoas para se tornarem parte do seu grupo de discípulos. Logo, discipular não é simplesmente memorizar os ensinamentos do Mestre, mas deixar que esses ensinos gerem nova vida em nós. Ele venceu a influência do inimigo no coração humano. Uma história ilustra essa verdade. Certo cientista precisava fazer uma pesquisa na floresta e, para tanto, contratou um guia local a fim de não se perder na densa mata. Depois de caminhar um pouco, ele disse ao seu guia: eu não estou vendo nenhuma trilha. Como é que você sabe que nós estamos indo na direção certa? O nativo virou para ele e respondeu: eu sou o caminho. Apenas siga-me. Graças a Deus nós seguimos alguém que conhece o caminho. Jesus olhou para a humanidade desorientada, perdida e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, segui-lo significa viver como ele viveu. Jesus estabeleceu o padrão para o que significa ser um cristão. As suas palavras foram ouvidas nas ruas da cidade, no pátio do templo, à beira-mar e durante as suas viagens, revelando os valores do reino de Deus. Por meio dele, a voz de Deus foi ouvida novamente. Ele instruiu a humanidade e deu novo significado ao que o povo de Israel havia ouvido nos antigos tempos do Antigo Testamento. No Sermão da Montanha, que está registrado no livro de Mateus, dos capítulos 5 a 7, Jesus descreveu o modo de vida daqueles que o seguem e que desejam mostrar ao mundo a sua identidade cristã. Nesse discurso, ele condenou o assassinato, especialmente quando é praticado por meio de palavras
carregadas de ira. Cristo afirmou também a importância de viver pacificamente com os outros. Declarou que o adultério acontece não só no ato em si, mas também na mente, quando pensamentos impuros são alimentados. Jesus reafirmou o valor do casamento e lembrou aos seus ouvintes que o divórcio tem as suas próprias implicações e complicações. Jesus falou sobre justiça e como a generosidade é preferível à retaliação. Também ensinou que o amor, principalmente quando demonstrado pelos inimigos, é uma das características da espiritualidade genuína e reflexo inquestionável do caráter de Deus. Cristo pregou sobre o dever de cuidar dos necessitados, em vez de alimentar o nosso egoísmo. Ele lembrou aos seus discípulos que o verdadeiro tesouro está guardado lá no céu e que a satisfação da vida não tem base nos bens materiais. Portanto, se buscarmos o Senhor e seu reino, nossas necessidades mais essenciais, sejam físicas, emocionais ou espirituais, elas serão supridas. Nesses tempos de desânimo e ansiedade, devemos nos apoderar do amor de Deus por nós e confiar que Ele pode responder às nossas necessidades mais profundas. E se formos tentados a julgar os outros com base nas imperfeições deles, a lembrança que Jesus nos faz é que paremos de pensar nas nossas imperfeições, porque elas sim é que são o nosso principal desafio. Os ensinamentos de Jesus foram dados para tornar nossa vida significativa, agradável e eficaz em serviço aos outros. O amor é a base, o fundamento do reino de Deus. O amor não é apenas mais um dos seus mandamentos, mas a cola que mantém a nossa vida ligada ao nosso Senhor. Nossa conexão com Deus é o fundamento da obediência à sua lei. E o amor que temos pelos demais seres humanos não deve ser demonstrado apenas para quem gostamos, e sim para todos, incluindo os nossos inimigos. Veja o que o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 3, versículo 11. 1 João, capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Jesus tornou acessível a todos quem Ele era. Ele viveu para revelar quem é Deus. Quando João Batista foi preso, enviou mensageiros para perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias. A resposta de Cristo aos discípulos de seu primo foi dada por meio de palavras e obras. Ele fez isso porque as ações de uma pessoa revelam o seu caráter. Por exemplo, Jesus comeu com cobradores de impostos e pecadores, demonstrando assim compaixão divina. Ele viveu em completa submissão à vontade do Pai, mantendo comunhão com o céu por meio da oração e da leitura do texto sagrado. Cristo ainda guardou o sábado e amou seus inimigos e intercedeu por eles. E quando foi tentado, ele venceu o tentador, bem como libertou os que estavam possuídos por demônios. Que coisa extraordinária! De fato, quando o povo viu Jesus realizar milagres, reconheceu que ele havia colocado o seu poder inigualável a serviço da humanidade.
Cada uma das obras de Cristo refletia sua identidade e estabelecia assim um modelo para aqueles que o seguiam e o seguiriam. Sua vida e morte na cruz foram a maior demonstração do amor de Deus pelo ser humano. Jesus veio à Terra para revelar quem Ele era por meio de palavras e atos. Mas foi especialmente por sua conduta, mais do que por seus discursos, que Ele foi reconhecido como Filho de Deus. As pessoas nos conhecem primeiro pelo modo como vivemos. Depois aprendem sobre nós, levando em conta o que ensinamos. A religião de Jesus não é simplesmente um conjunto de teses intelectuais ou um sistema teológico, mas de uma verdade viva que toma posse da pessoa por inteiro. É uma verdade transformadora que altera radicalmente a forma como pensamos, sentimos e agimos. Ellen White, pioneira adventista, escreveu: Cristo é o nosso padrão, o exemplo perfeito e santo a nós concedido para seguirmos. Nunca podemos nos igualar ao padrão, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa habilidade. Um pouco antes de partir, Jesus chamou os seus discípulos para se assentarem com ele à mesa. Ele demonstrou que o que eles haveriam de comer simbolizava seu corpo e seu sangue. Mas, no fundo, o que Jesus queria era que eles, ao comerem, absorvessem sua vida, seus ensinos e seu profundo amor pelas pessoas. Meus filhinhos, vou partir, já é quase hora. Pra onde vou, ninguém pode ir. Sentem-se à mesa. Eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue. Foi essa a razão que me trouxe aqui. Comei e bebei em memória de mim. Deixem-me lavar-lhes os pés. Somos todos servos. Esse é o sentido dessa caminhada. Eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue. Foi essa a razão que me trouxe aqui. Comei e bebei em memória. Eis aqui meu corpo.
trouxe aqui, comer e beber em memória de mim. Comunhão com Jesus e serviço aos outros, esse é o sentido de nossa caminhada. Esse tipo de vida, esse tipo de religião pode ser observada pelos outros em nossas ações e abre portas para que essas pessoas ouçam e aprendam a respeito da verdade. Isso é andar como Jesus andou. Você aceita esse Jesus incomparável nesse momento? Você quer ser transformado, você quer ser transformada pelo seu poder maravilhoso? Aceite esse amor agora, enquanto a gente vai orar junto. Querido Deus e Pai, eu te peço que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Faze, Senhor Deus, que nossa vida seja o reflexo daquilo que Tu és. E que, refletindo a Ti, nós possamos abençoar as pessoas. Quanta lição maravilhosa a gente aprende olhando para Ti, vendo como Tu és. Ajuda-nos, Senhor, a alcançarmos esse ideal, esse sonho de sermos cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Dá-nos essa graça, abre o nosso coração, abre a nossa mente e faze de nós pessoas disponíveis para o trabalho do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.